Glória a Deus. Salve, irmão, na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé. A palavra do Senhor diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Já peço aos irmãos que orem pela missionária amada, minha esposa, passou pela cirurgia, ainda não está muito bem, mas Deus vai dar vitória. Ore para a irmã Cida, ore pelo irmão Elivelto, que estão tomando os assuntos, né? Estão resolvendo alguns problemas. E nesta noite nós viemos adorar a Deus em espírito e verdade. A palavra de Deus diz: aonde tiver 2 ou 3, o Senhor está neste lugar. Vamos orar? Amantíssimo Deus e soberano Pai, Deus amado, Pai querido, queremos te louvar nesta noite, ó Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, a qual, Senhor, o Senhor marcou esta reunião, este culto. Pai, recebe, Deus, a nossa adoração, nosso louvor. Fica conosco, Pai, nesta noite. Pai amado, Pai querido, quero lhe pedir, Pai, alcança, Deus, o vizinho da direita, da esquerda, da nossa retaguarda, do alto. Pai, toma em tuas santas mãos, Senhor. Pai querido, também eu lhe peço, Pai, vai de encontro, Deus, Pai querido, com a vida da minha esposa, Pai, a qual ela se recupera, Pai, de uma cirurgia. Senhor, meu Deus, alcança a tua serva, Pai, ali no meu lar. Alcança, Deus, os nossos filhos, papai. Alcança, Deus, também, Pai, a vida do nosso irmão Elivelto, a esposa. Senhor, meu Deus, alcança, Deus, a vida da irmã Cida, irmão Alcides. Senhor, meu Deus, a vida da irmã Eliane. Pai amado, toma, Deus, em tuas santas mãos os teus filhos. Senhor, meu Deus, e que nesta noite, Pai, não que queremos, mas que o Senhor tenha falado conosco. Pai querido, Pai amado, vai de encontro, Deus, também com a nossa irmã Mafalda, Senhor, que se encontra ali naquela fazenda, naquele leito, Pai amado. Eu não posso, mas o Senhor pode, Pai, ir lá naquele lugar fazer um milagre, Pai querido. Senhor, meu Deus, alcança, Deus, a vida, Pai, também do pastor presidente desta obra, pastor José Santo, pastora Cristina. Deus, toma em tuas santas mãos os teus filhos, guarda os teus filhos como o Senhor tem guardado, e que nesta noite, Pai, viemos adorar e glorificar a Ti. Recebe, Deus, a nossa adoração, nosso louvor, Pai querido, Pai amado. Alcança também, Senhor, ali os manicômios, aonde que a loucura, Pai, já tomou conta, mas o Senhor é Deus que dá a última palavra em curar aquele povo. Senhor, meu Deus, visita as casas de recuperação da nossa cidade. Ah, Jesus amado, Pai querido, abençoa, Pai, cura e liberta os recuperantes. Senhor, meu Deus, também eu lhe peço, Pai, visita os presídios, visita as penitenciárias, Senhor, a qual os nossos amados irmãos estão ali também, se recuperando, Pai, de algo. Senhor, meu Deus, alcança nesta noite, fica conosco, Pai, neste lugar, nos abençoa, nos dá a vitória, Pai, como o Senhor tem dado. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? As palmas para Jesus. Podeis sentar, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Alguns amados irmãos faltaram hoje por algo que tinha que resolver alguma situação, mas vamos adorar a Deus. Vamos adorar o 3 da glória a Deus, aleluias. Vamos louvar o 3. Plena paz e santo gozo em Ti, ó meu Jesus, pois engria a sua morte sobre a cruz. O Senhor só confiamos, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvar.
meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia ouvirei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabemos agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra conheceram a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém, igreja? Amém. As palmas para Jesus. Glória a Deus. 169. Aleluia. Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem ele ao seu amor. Cante, igreja. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, por deseja te salvar. Ó, cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu no valo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama,
eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, por desejar te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, é na graça e o repouso, é ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, por desejar te salvar. Amém, igreja? As palmas para Jesus, glória a Deus. Vamos louvar o 400, tá? Aleluia. Glória ao Senhor. Em Jesus vivemos a cada dia. Em Jesus eu tenho uma alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruta a paz de Deus. Em Jesus a rocha inabalável. Em Jesus no homem comparável. Em Jesus no Deus não adorável. Em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça infinita. Em Jesus ó bênção inaudita. Em Jesus minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho a salvação. Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco uma morte. Em Jesus eu sempre hei vencer. Amém, igreja? Amém. As palmas para Jesus. Vamos louvar mais um louvor. Glória a Deus. Vamos louvar o 545. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, demora não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei.
Cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, igreja? Amém. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Quero ler a palavra de Deus desta noite. Aleluia, Jesus. O pastor está sozinho. Tem que fazer tudo, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Mas fala sozinho, mas Jesus está conosco. Amém. Vamos ler a nossa Bíblia, livro de João. Aleluia. Glória a Deus, capítulo de número 3, verso de número 3. Glória ao Senhor Deus. Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 3 e o verso de número 3. A palavra do Senhor está dizendo assim: e Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da tua mão e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer das águas do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Assim. Meus amados irmãos, este contexto bíblico é muito conhecido há muitas pregações, muitos trajetos sobre falar sobre o novo nascimento. Aqui a Bíblia explana: o novo nascimento é viver uma renúncia, renunciar muitas coisas e vivenciar algo da parte de Deus. Mas eu quero chamar a atenção da minha e da tua vida, porque na vida do crente, irmão Josué, irmã Emília, nós temos que, quando acordamos, já devemos pensar no novo nascimento, já pensar em renunciar a algo, porque a volta de Jesus, ela é próxima. E quando o Senhor Jesus diz precisa nascer de novo, é que nós temos que lembrar a qual o Senhor deixou um propósito na minha e na tua vida, a qual nós abandonamos os desejos dos nossos próximos. Aí o Senhor vai lembrar sobre esse nascimento, o seu velho homem, a sua velha natureza, os seus costumes de algo foi esquecido no mar de esquecimento, foi ali sepultado. Você foi entregado a Jesus em vivenciar coisas novas, em vivenciar coisas dos céus. E quando o Senhor fala assim, precisa nascer de novo. Se Jesus voltasse hoje, o que seria da humanidade? O que seria daqueles a qual o Senhor deu a graça, o privilégio de estar na casa do Senhor, irmão Josué, e está fazendo outros desejos, abandonando Jesus? Tem pessoas voltando para trás. Meu coração se entristeceu ontem de uma maneira muito grande, a qual membro da igreja se deixou se levar novamente pelo vício.
E o inimigo, ele não está brincando, ele vem tragar aqueles que estão mesmo nessa trajetória. Muitas vezes as pessoas, de vez de procurar uma ajuda dentro do espiritual, não. Sai assim, fica coado dentro da casa, a qual o inimigo trabalha 24/36. E eu falei para esta pessoa, nós precisamos fazer uma campanha. Nós precisamos fazer um culto de libertação na tua casa. Mas não deu ouvido. Aí o inimigo vem e faz tudo isso. Só que ainda há tempo para todas essas coisas. Não pensando que o pastor Nivaldo vai desistir dele, não. Vai não. Não pensando que eu vou deixar para trás e perder para o inimigo a minha ovelha, não. Vou não. Eu vou até o final. E vou falar com Deus: Senhor, é servo da tua casa. O Senhor fez que algo foi sepultado, o velho homem, fez uma nova criatura. Nós não podemos o inimigo dar legalidade ao inimigo. E nesta noite o Senhor quer falar dentro dessas palavras, a qual muitas pessoas ligam para nós no desespero, a qual a mãe ligou desesperada, alguns casamentos entrando em colapso. A vinda de Jesus é próxima. O inimigo, ele está fazendo algo assim que você nem imagina. Então a gente vai vendo as coisas acontecer e o ser humano não toma a linhagem. Eu falo para os meus filhos: filho, precisa nascer de novo, precisa voltar para casa. Ah, pai, vou dar mais um tempo. Espero que esse tempo seja chegado. Porque a gente fala, meus amados irmãos, e é muito triste ver um filho na situação de velho, a qual o inimigo sendo carregado pelo inimigo. Ontem eu estava em casa e me chamaram pelo telefone que eu precisava socorrer alguém lá no sonho meu. Aí eu falei: Jesus. Aí liguei para a pessoa e falei: pastor, eu não conheço o senhor, mas eu estou precisando de água. Eu falei: que você precisa? Aí ele falou que precisava. Falou: o pastor vai aí, vai fazer uma visita para ti. Quando eu cheguei naquela casa, eu vi aquele menino naquela situação. Eu falei: meu Deus. Aí lembrei do meu filho, né? Porque os filhos da gente, o que mais a gente já vai espelhar os filhos da gente. Vi aquele menino acamado, aos 2 anos, ele vivia no mundo do crime, vivia algo lá, naquele lugar, e ali, não ele fazendo, mas alguém fazendo por ele, a qual depararam com ele e deram 8 tiros pelas costas dele. 8 tiros, ficou paraplégico. Está na cama, chove de tudo. Eu falei para ele: Jesus ainda te levanta dessa cama. Jesus tem o poder de te levantar. E ele aceitou Jesus, se batizou, né? Saiu do mundo do crime, mas ficou paraplégico. E certa via, eu fui no lugar, levei meu filho, e uma missionária falou, usou poderosamente a boca dela e disse: esse aí ainda tem um projeto, mas se for preciso eu levo embora da terra, mas não perco o inimigo. Aí a gente fica pensando, né, irmão José? Não brinca com Deus. A qual as pessoas estão brincando com Deus, faz um propósito com Deus, faz isso com Deus e brinca com o Senhor. Não é tempo de brincar, é tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E esta palavra do novo nascimento é nós viver em busca ao Senhor incessantemente. Jesus está voltando, meus amados irmãos, então nós temos que viver de renúncia, nós temos que nascer
todos os dias, a todo momento, vivenciar algo de Deus. É tempo de nós começar a se alimentar, sair da tua casa, não para olhar o pastor Ivaldo, a missionária Marta, a qual os obreiros, não. Nós temos que aperfeiçoar dentro da palavra de Deus. Porque o alimento do meu e seu é aqui, a palavra. Porque naquele dia, você tem que estar guardado na tábua do teu coração, a qual Jesus vai fazer uma pergunta para ti. Tem vivido o meu mandamento? E aí? Jesus não vai perguntar, está dentro da Bíblia. Guardou a minha palavra? Nós temos que guardar a palavra. O meu corpo está arrepiado porque a gente tem que vivenciar a palavra de Deus, a qual um cristão tem que ser diferenciado, a qual você vai ser abordado na rua. Não é dessa maneira. Quando eu será abordado na rua, pastor, você precisa me dar uma palavra, precisa de algo, precisa orar para minha vida, e daí? Tem que estar dentro do andamento da palavra. Uma vez eu abordei um mendigo e ele falou assim: eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. E eu falei: você não conhece nada. Ele deu um passo para trás. Eu falei: se você conhecesse, você não estaria da maneira que você está. Aí ele falou: você é diferente. Eu falei: não sou diferente. Porque o Senhor diz que aquele que perseverar, só falei para ele, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não perseverou até o fim, você não está fora dos caminhos do Senhor, você não aguentou a prova, você não aguentou a luta. Ele começou a chorar: me dá um abraço, eu preciso de um abraço, eu preciso de uma palavra, a qual eu disse que conheço, mas não conheço. Se eu conhecesse, você estava vivendo ela. E aí? Então muitos dizem que vivem a palavra, mas não vivem. Porque a palavra, ela é vivida e alimentada todos os dias, e o momento da tua vida é praticada 24/36. Não é assim, irmão Chico? Irmão Chico não tem estudo, mas está lá em cima do andaime, mas está meditando em Deus. Está guardada a palavra. Lá falou, é assim. Então muitos não guardam a palavra, não bebem a palavra. E é tempo de nós viver o tempo da palavra, meus amados irmãos. Os dias estão se apertando na terra, o anticristo já está para reinar, o sistema terreno já está invadindo o global da terra, a qual daqui uns dias você não vai poder comprar, você não vai poder vender, se você não tiver um implante de um chip. E como você vai viver? Como eu e você, cristão, vai viver na terra? Será que Jesus ele vai dar uma oportunidade para mim e para você? Falar: não, eu vou arrancar, porque Deus falou que vai arrancar os seus da terra, que não vai passar por algo. Mas o Senhor Jesus disse também que aquele que perseverar até o fim, ele viverá pela fé. Como o crente viver pela fé, irmão José? É viver no alimento da palavra, porque o Senhor vai sustentar. A qual muitos estão passando grandes dificuldades. Eu vejo no casamento, o casamento está sendo influenciado por bem, por dinheiro, a qual você vejo casais que fracassaram financeiro, aí estão querendo jogar em cima do casamento e acabar com o casamento financeiro. Então eles não acreditam que eles casaram numa aliança com Deus. Na hora difícil, na hora da dor, você tem que perseverar até o fim. Então o povo já não tem mais conhecimento, está vivendo a frieza, irmão Josué, na terra. O amor de muitos já está se esfriando. Ó, a igreja, como é que está? A qual nós estávamos comentando. Faz uma campanha, chama uma pessoa de eloquência que fala, né? E traz para pregar.
igreja tem que fechar a esquina. Mas quando é uma simplicidade, o pastor Evaldo só tem meia dúzia. Mas é aqueles que vão perseverar e ouvir a palavra, é que Deus vai levar aos céus. Então o Senhor está dizendo: ei, persevera, continua, renuncia, vivencia a palavra de Deus, que é tempo de nós começar a entender os mistérios do Senhor. É tempo de nós vivenciar a palavra de Deus, meus amados irmãos. Nesta noite o Senhor me conduz a esta palavra de um novo nascimento, de um novo vivenciado de Deus. É tempo de nós olhar para a palavra do Senhor e entender. Eu tenho um obreiro que adentrou aqui agora, né? Ele falou: pastor, eu preciso entrar dentro mais da palavra. Eu falei: busca na madrugada, o qual ele está fazendo. Porque hoje você precisa se aperfeiçoar dentro da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é o alimento do crente. Porque se não tiver a palavra, nada vale. Agora Paulo vai dizer: o que adianta falar em mistério, rodopiar em mistério, mas se não tiver o amor? Hoje minha esposa teve uma revelação de Deus. Ela teve um cochilo de tarde e Deus falava no profundo com ela: fala do amor, ame mais. Ó, então Jesus está ensinando, porque Jesus era o quê? O amor, a longanimidade. Tem muitas pessoas que não têm o trajeto do amor. É tempo de nós a cada dia buscar dentro do amor para com as coisas de Deus. Amém, igreja? Amém. Fica com esta palavra, a qual o Senhor falou na introdução: nascer de novo, novo nascimento, tirar a pedra do impercível, tirar a pedra a qual está te prejudicando. Jesus, ele quer isso. E entra, deixa Deus entrar com o coração mole e no amor viver o amor. Nós precisamos viver sobre o amor. Amém? As palmas para Jesus. Glória a Deus. Glorificado a vida, glória. Meus amados irmãos, já quero falar dos dízimos, das ofertas. Agora eu vou entrar na palavra, porque estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Livro de Malaquias. Malaquias. Glória a Deus. Malaquias 3:8. A palavra do Senhor está dizendo assim: roubará o homem a Deus, todavia nós os roubais. Em dizer em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E com maldições sois amaldiçoados, porque assim mim roubais. Sim, todas essas nações, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar as bênçãos entre vós, uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreender o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. Amém? Amém. A palavra de Deus está falando. É tempo de, muitas vezes nós olhamos nas igrejas e questionamos algo, mas o Senhor Deus é que nos supera muitas vezes. O natural de Deus ter nos abençoado, né? Eu creio que Deus ele vai fazer o melhor. Amém? Vamos louvar a Deus? Vamos lavar o quinho de água. Enquanto isso, eu vou pôr a salva aqui. E os irmãos puderem ofertar, pode colocar na salva. Irmã Eliane,
aqui a oferta para mim. Ajuda, pastor. Não, gente. Amém, igreja? Vamos louvar o 15? Ó, conservo andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o teu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Cante. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas me surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Cante. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia eu senti meus pecados, eu vi sobre minha estrada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Onde ouso andar este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Amém, igreja? Amém. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vou ler a palavra mais uma vez. Meu Deus. Que falta faz minha esposa. Aleluia. Mas Jesus é bom. Deus é bom. Livro de Lucas. Lucas, não, perdão. Livro de Ezequiel. Ezequiel 37. Vou falar de um vale. Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor veio sobre mim as mãos do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Era profeta, e profeta assegurado de Deus. Agora Deus provou Ezequiel de uma maneira severa. Deus provou Ezequiel de uma maneira tão severa que eu e você não aguentaria o que Deus fez com Ezequiel. Aleluia.
Aleluia. Porque Deus, ele falava com Ezequiel na manhã. Ezequiel saía para profetizar, meus amados irmãos. E Deus falava com Ezequiel que ia ferir Ezequiel. Está preparado para ser ferido? Por Deus. Não pelo homem, mas por Deus. E Deus feriu Ezequiel severamente. Deus anunciou a Ezequiel: Ezequiel, vou tirar a vida da sua esposa no amanhã. Deus falou com Ezequiel. E de tarde Ezequiel já não estava mais com seu trajeto. Ezequiel saiu ali e ainda Deus falou para ele que não mostrasse um luto, irmão Josué. Como é que pode? Deus tirar a própria vida da esposa de Ezequiel e mostrar a ele que não poderia mostrar um luto para ninguém. Será que eu e você suportaria nós ter uma perda de alguém antes querido e não chorar? E Ezequiel não podia mostrar o luto. Eu falei: Jesus, quem suportaria? Mas é Jesus ensinando o que nós devemos suportar nesta terra. Agora já foi dito: ser perseverante em tudo. E aqui o Senhor Deus falava com Ezequiel: profetiza no meio desse vale, Ezequiel. E Ezequiel sai para profetizar. Mas como pode, Senhor, profetizar no meio de um vale, né, irmão Josué? O pastor Nivaldo saía ali naquele cemitério e fazer algo para aquele vale se levantar. É uma fé tamanho muito grande, uma responsabilidade tão grande. E ali Ezequiel saiu para profetizar no meio daquele vale. E ali, aquele vale, quando ele começou a profetizar, imagine se é dia de hoje, começa alguém a profetizar, fala: esse é louco, né? Esse é doidão. E aí os ossos começam a estralar no meio do cemitério, vai sair todo mundo correndo, né? No dia de hoje, não é verdade? É. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ezequiel começou a profetizar ali, aqueles ossos começou a fazer um grande barulho. Ali foi juntando os ossos, todos, tendões, nervos. Ali foi juntando tudo, irmão Josué. Que soberania de Deus! Olha a tamanha soberania de Deus, a qual o ser humano já não acredita o que Deus pode fazer na nossa vida. A qual tem uma pessoa enferma, a qual tem uma pessoa acamada, já não anda, já não é paralítico. Deus pode fazer um milagre. Ele estava ensinando que para ele nada é impossível. Ele estava ensinando que no meio do vale ele vai formar carne, ele vai formar os ossos, carne, e ali fazer tudo. E como não trazer a vida de alguém? E muitos entram em desespero, a qual perde as pessoas. Muitos não pedem algo, só pedem que já descansem em paz. Não é assim? Mas Jesus está ensinando hoje que Ele pode fazer um milagre na minha e na tua vida. Nada que você possa olhar com os teus olhos que Deus não possa fazer um milagre. E ali Ezequiel começou a profetizar, erguer a mão no meio daquele vale, começou a rodear aquele vale. E ali Deus começou a fazer algo sobrenatural. E ali, a qual tamanha soberania de Ezequiel, como que Ezequiel ficou quando aquele vale começou a se levantar, aqueles ossos começou a fazer aquele barulho. Como será? E Jesus está chamando a minha e a tua atenção, que Ele pode na minha e na tua vida. Ele pode fazer um milagre, Ele pode fazer algo sobrenatural. E Ezequiel ali profetizou, aquele vale começou a se levantar, os ossos começou ali a fazer algo sobrenatural. Ali foi colocando os tendões, nervos, começando a juntar ali, mas ainda faltava algo.
Faltava algo que era ali a alma, o espírito sobre aquele vale. E Jesus traz renovo na minha e na tua vida, mesmo que você esteja morto espiritual, mesmo que a luta esteja grande, travada, mas Jesus chama a tua atenção, porque hoje Ele quer fazer milagre, agora nesse meio desse vale. Deus fez o sobrenatural sobre esse vale de ossos secos, a qual deu autoridade para Ezequiel. E o Senhor chama a minha e a tua atenção nesta noite. Mesmo que as coisas estão indo de mal a pior, Jesus, Ele não esqueceu de você no meio desta prova, desta luta, desse vale. Jesus, Ele não põe a ninguém no meio da luta, da prova de um vale para matar, não. Ele põe para aperfeiçoar. E Ele quer aperfeiçoar vidas aqui nesta noite. Ele quer fazer algo novo. Ele quer fazer um trajeto novo. Porque os milagres, meus amados irmãos, é o mesmo que Deus tem feito. O que me chama a atenção, de muitas vezes nós insistir em algo, e muitas vezes nessa insistência parar no meio do caminho, porque a luta está sendo travada. O senhor não sabe, pastor, mas não pare, continua perseverando, continua até o final, a qual Mateus 24:11 está escrito: persevera, continua, não pare, não pare, porque o Senhor Jesus ali, imagine, quando Deus falou para Ezequiel, imagine se Ezequiel parasse no meio do caminho, ia acontecer o milagre? Não ia. E Deus, Ele chama a atenção que os milagres não vêm acontecendo de muitos obstáculos que eu e você põe no trajeto. E Jesus, Ele quer chamar a minha e a tua atenção que a nós é perseverante e persevera, continua, porque mesmo na luta, na tempestade, Jesus, Ele continua. Ele está olhando para ti. Amanda Rassu. Aleluia. E a palavra de Deus, ela é bem clara. O interessante, eu gosto daquela mensagem de Pedro. Uma mensagem muito linda, a mensagem de Pedro. Essa é uma mensagem muito linda. Não fugindo do trajeto da Bíblia, mas é um grande milagre. Por quê? Que Pedro era um homem duro de coração. Era um homem que batia no peito. Fala, não, eu conheço tudo. E muitas vezes nós achamos que nós conhecemos o caminho que nós temos que tomar sem a direção de Deus. E tudo que nós fazemos nessa terra, nós temos que ser direcionados por Deus. Não adianta eu e você fugir dos trajetos de Deus. Ele só vai te abençoar se você tiver um trajeto. Ele só vai te abençoar se você chamar Ele para os negócios que você tem a fazer no dia a dia da sua vida. Jesus chama a tua atenção. E Ezequiel tinha um chamado. Por que Deus chamou Ezequiel para aquele projeto? Porque ele tinha a responsabilidade de algo. Era um homem de confiança de Deus. Porque se ele não fosse um homem de confiança de Deus, o que seria que acontecia? Aconteceria alguma coisa? Não. Mas era a confiança do Senhor que tinha para profetizar. E aqui o Senhor está falando do meu e do teu conhecimento. O Senhor tem confiança em mim, tem confiança em você, para que você profetize no meio do drogado, no meio da prostituta. O Senhor está chamando a minha e a tua atenção. Muitas vezes nós quisemos ficar dentro da igreja, mas não queremos profetizar. Quantos banquetes vai ter no final do ano? Quantos parentes não vai se juntar no final do ano? Não vai? Profetiza no meio deles. Nós podemos estar aqui esse ano, mas o outro ano só Deus é que sabe. Profetiza na vida deles. Jesus está voltando. O banquete aqui está bom, mas o banquete melhor é os céus. Profetiza no meio dos seus. O Senhor fala para o meu coração: é tempo de profetizar. O povo sai no alvoroço, não pega a direção. Olha, não pega a direção de Deus, sai de qualquer maneira, não chega nem no trajeto. A qual Pedro fez isso.
Pedro não fez? Não, nós conhecemos a estrada, pega o carro. Não, eu domino aqui, eu conheço. Será que você domina? Se não for Jesus? Né, irmão? Será que você pegando a estrada e sem Jesus, será que você vai a algum lugar? Não vai. Será que você vai dar um passo se você não lembrar Jesus? Só toma meus passos, direcione o meu caminho. Então Jesus, o Senhor Deus está chamando a minha e a tua atenção sobre profetizar no meio de tantas provas e tantas lutas. Porque Ezequiel foi passado pelo trajeto doloroso sobre a perda da esposa, mas ele não deixou de profetizar. O Senhor ensinou ele a perseverar até o fim na dor, a qual muitos no meio da dor, no meio de um trajeto, abandonam. E o Senhor está dizendo nessa noite: é tempo de eu e você profetizar no meio da sua casa, da sua família. Hoje o culto está gostoso porque está falando sobre profetização. E Pedro, é interessante que Pedro, ele batia no peito e falava assim: eu conheço. Igual muitas vezes nós batemos no nosso trajeto: não, isso aqui eu domino, eu conheço, eu vou fazer dessa maneira. Faz nada, sem Jesus você não faz nada. Pode até fazer, mas chegar lá na frente vai dar problema. E Pedro foi assim. Pedro era um grande pescador, irmão Josué. Tinha os trajetos, mas Deus falou assim: eu vou mudar esse camarada. Como ele pode mudar eu e você nessa noite? Talvez você bata no peito e fala: não, eu conheço, eu sei. Mas Jesus está falando assim: é tempo de você mudar o trajeto e fazer algo para mim, começar a trabalhar para mim. Porque Pedro, ele começou a trabalhar para ele próprio. Mas quando ele começou a trabalhar para Jesus, foi diferenciado, irmão Josué. Então o Senhor Deus procura os verdadeiros trabalhadores. Eu e você somos trabalhadores de Jesus. Por que trabalhadores, pastor Nivaldo? Porque você é para profetizar. Profetiza. Profetiza na prostituta, no mendigo. Profetiza para o seu vizinho. Ah, mas pastor, eu nem converso, profetiza. Jesus te ama. O pastor Nivaldo está no meio de 2 centros de macumba. E no meio eu estou dentro do centro. Ó, tem um centro aqui, tem outro aqui. E na casa que eu moro era o centro. E você não imagine, irmão Alex, quanto eu durmo ali naquela casa. E ali na minha casa já passaram uns 20 profetas, já chegaram ali. Aí disse que viu um anjo de fogo. Eu falei: eita Jesus, que negócio é? E lá você vai na minha casa, as portas é tudo vermelhas, os negócios lá que era o centro. E eu deito na minha cama e eu durmo. Eu oro na madrugada, os tamborins dos meninos tocam para lá. Agora não estou ouvindo mais. Eu acho que o negócio está já começando a estreitar lá, porque aquele dia até que o missionário irmão Alex, a mulher falou: então, não são porque eles são feiticeiros e macumbeiros que ele que eu não vou profetizar na vida dele. Oh, Jesus te ama. Jesus deu um projeto. Você sabe que Deus revelou lá, irmão Alex? Que Deus vai trazer o dono, que era dono do terreno, e Deus vai salvar ele. Deus mandou nós naquele lugar. O pastor não queria ir para lá, não. Não porque era o centro, não. É porque eu não queria ir para aquele lugar, mas agora eu estou compreendendo porque Deus não foi para lá. Então é dessa maneira. O que nós temos que fazer é profetizar. Tem muitas pessoas que são crentes aí. Eu falei assim: ó, vem aqui, eu quero que vamos fazer uma campanha aqui. Quando eu falei que tinha um centro aqui, outro aqui, outro aqui, né? Você quer vir? São bobagens. Não que a gente possa fazer algo, não. O que faz é Jesus. E o que nós temos que fazer, não brincar com algo, mas sim profetizar para aquele povo: ó, Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta. E o povo já está conversando com o pastor Ivaldo, né?
O de lá de cima que falou com o pastor, por irmão Alex, não, aquela lá é boca quente. Mas aquela lá que Jesus vai salvar ela. Deus vai dar vitória. Jesus ama ela. Então, nós temos que ser ensinados a profetizar para essas pessoas. Profetiza que Deus é bom, Jesus cura, Jesus liberta. E ali o povo está conversando com o pastor e algo. Aí eu lembrei do profeta que nós temos que fazer. E Pedro, ele chamava minha atenção da mensagem de Pedro, porque Pedro é interessante, que Pedro ele queria passar por cima de tudo. A qual eu e você muitas vezes quer passar por cima de algo que Deus não está no negócio. Muitas vezes você quer fazer uma coisa sem direção de Deus. E Deus está direcionando hoje que nós temos que ser diferenciado. Pedro, ele vai pescar a noite inteira, mas não vai ter êxito. Por quê? Por quê, irmão Josué? Porque Pedro, interessante que Pedro não chama Jesus para entrar no barco. Não. Ele fala, não, eu sei pescar, eu vou entrar na minha traia e vou pescar. Lá eu vou pegar, eu sei que eu pego peixe. Aí Jesus vai falar assim, eu vou mudar o trajeto desse camarada. A qual ele mudou mesmo. Mas interessante que Pedro, ele não vai parar no meio da trajetória, ele pescou a noite inteira. Se é eu e você, né, irmão José? Vamos pescar, ainda não está pegando nada, vamos embora. Não é assim, irmão? Mas hoje o Senhor está chamando a minha tua atenção, que no meio de tanta luta e de tanta tempestade, Jesus ele está no negócio e você tem que profetizar. E Pedro, Jesus vai ensinar Pedro a vivenciar aquilo, para ensinar Pedro a como fazer o quê? O que Pedro fez? Jesus mandou, Jesus ele tomou atrás de Pedro, que era a vara, as redes, né? E deu o que para Pedro lá na frente? Ó, a partir de hoje você vai ser o quê? Pescadores de homens. E para ser pescador de homens tem que ser o quê? Profeta. Vão profetizar. Ó, Jesus está voltando. Ah, mas aquela pessoa não gosta de mim. Não, abraça ela. Eu já fiz isso. Na minha rua aqui tinha uma pessoa que ficou com raiva de mim quase 7 anos, sem eu fazer nada para ela. Aí um dia ela chegou, você me perdoa. Eu falei, eu nunca tive nada contra a senhora. Tenho um amor muito grande por vocês. Aí abracemos e hoje estamos juntos. E ela é bem católica praticante. E eu falei, Jesus te ama. O teu Deus é o Deus que pode salvar a tua casa, a tua família. O meu Deus é o mesmo do seu Deus. O meu Deus não faz exceção de ninguém. Ah, mas os crentes falam que os católicos vão para o inferno. Eu falei, pega a Bíblia da senhora lá que eu vou falar para a senhora. Os crentes falam, não. Pega a Bíblia que eu vou mostrar para a senhora. Aí vai pegar a Bíblia, lê em Romanos 14:10, todos os joelhos se dobrarão e prestarão conta a Deus. Então quer dizer que nossos irmãos católicos, que são da nossa família, não podem compartilhar conosco no final do ano, ou aí no banquete, não, esse é separado. Não. Deus não fez separação de ninguém. Mas Jesus ensinou a verdade. Eu falei para ela, Jesus ele ama a senhora. Jesus ele ama os seus trajetos. E a velhinha tem, acho que 89 anos. Carregando lenha no braço. Ela falou, você é diferente. As pessoas falam. Ah, mas falaram que a gente... Falei, falaram? Vamos ler lá em Mateus capítulo 7, verso 7 também. Não julgai para que não seja julgado. Por que eu tenho que julgar alguém? Por que eu tenho que fazer exceção? Uma vez eu falei para o padre daqui, eu falei, padre, ele é meu amigo. Eu vou pregar lá na sua igreja. Se eu deixo eu pregar lá, deixo. E falei, quero que você vai pregar lá na minha igreja também.
Falei para ele. Só que o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Você vê que hoje os padres, eles já estão abominando até as imagens de escultura. Então eles estão abrindo visão. Ah, mas isso aí é engano. Eu falei, engano? Muitas vezes vai ser um salvo daquele ali e você fica para trás. Né? Não é assim? Como que Jesus não pode curar eles, libertar eles, sendo que libertou ele, tirou eles de lá? E por que eu tenho que julgar? Aí o padre falou assim, pastor Ivaldo, você não faz exceção de pessoa. Eu falei, não faço. Faço exceção de ninguém. Eu só adoro a Deus e Espírito de verdade. Profetizo no meio do povo. Isso que tem que profetizar. Né? Não se ajuntar nas rodas dos carnecedores. Viver a carnalidade, não. Mas pregar o Evangelho. Profetizar que Jesus é assim. Que Jesus ele arranca você de um algo que pode fazer você de novo. A qual o Senhor ensinou para Ezequiel. Ezequiel profetiza no meio do nada. É a mesma coisa eu e você. Profetizar no meio do nada. E no meio desse nada que Deus vai fazer o mover dele. Não é assim? Ah, esse aí não tem mais jeito. Tem jeito. Jesus é que vai fazer o trajeto. E Jesus ele falava, Jesus ele ensinava sobre o amor, sobre a trajetória do amor. E muitos já esqueceram da longanimidade que Deus deixou no coração o amor. Muitas vezes a pessoa bate no peito, não, eu consigo fazer, eu faço. Não, não é dessa maneira. É da maneira que Deus quer. Vai e profetiza no meio daquela família que está destruída, está acabada, ali. Igual a gente sente falta do membro da igreja, muitas vezes muitos pastores não vão. A gente tem que ir fazer uma visita. A irmã Eliane chamou eu para ir lá, não foi até hoje. Mas é porque ela falou para mim ir lá ungir a casa. Não fui até hoje, né? Vamos. Eu só estava esperando uma trajetória. Então, a gente tem que ir e fazer algo sobrenatural. Agora a irmã Eliane abriu um ponto de culto lá no sonho meu, na casa da mãe e vó. E nós estamos lá lutando. Deus tem dado a vitória. E já vai o povo para lá, Deus dele. Então nós temos que levar o ir, fazer a vontade de Deus, fazer o que o profeta Ezequiel profetiza no meio deste vale. E quando ele profetiza no meio do vale, ele vai falar de Deus, ele vai falar de algo. Quando no começo da Bíblia, ali no livro de Ezequiel mesmo, quando o Senhor falou para Ezequiel, ponha-te de pé, que eu quero falar contigo. Não foi assim ali no capítulo 2 de Ezequiel? Deus ele está falando que ponha-te de pé. E Ezequiel se ponhou de pé numa posição a posicionar sobre o meio daquele vale. Então Deus ele está chamando a minha atenção. Profetiza, ponha-te de pé no meio da tua casa, da tua paredela. Porque Deus ele quis ensinar dentro dessa palavra sobre do nada de um vale. Mas do nada Deus fez uma formação por completo sobre o vale de ossos secos, a qual Deus formou ali vida, corpo de vida, e deu vida novamente. Então o Senhor está falando assim, profetiza, ponha-te de pé, eu quero falar contigo. Nós precisamos. Esse ano que passou foi um ano que se achou difícil. Um ano de 2026 vai ser um ano cada dia mais difícil. E Deus vai levar mesmo aqueles que são seus dentro do trajeto. Não se preocupa não. Porque é o tempo de Jesus chegar mesmo nas nuvens e levar para a igreja. Está chegado o tempo, irmão. Está chegado o tempo, irmão, que Jesus está voltando. Nós precisamos se aperfeiçoar. Nós precisamos aprender que nós sabemos bem disso, que nós devemos profetizar, falar do amor de Cristo.
porque naquele dia Ele cobrará de mim e de você, no meio desse trajeto. Então é tempo de profetizar. Profetiza no meio dos nossos, porque a nossa família é que nós temos que vivenciar e salvar a nossa casa, como foi nos dias de Noé. E muitas vezes as pessoas fazem banquete e esquecem que o maior banquete nos espera é os céus. E nesta noite o Senhor fala conosco: o maior banquete é os céus. Amém, igreja? Amém. Amém. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra simples e humilde, mas uma palavra que Deus colocou no coração. Profetiza. Profetiza no meio dos seus. Não deixe de profetizar, passar uma letra por alguém ao seu lado que você não profetiza. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. E você passa perto, bom dia. Palavra boa, né? Mas fala para ela: Senhor, Jesus te ama. Jesus tem um projeto na tua vida. Será que muitas pessoas vão ter a liberdade de querer ficar bravo com você? Quando você falar para ele: Jesus te ama. Quantas pessoas eu falei: Jesus te ama? Uma vez eu estava no centro da missionária Marta, irmão Josué. Ali eu falei com uma pessoa: Jesus tem um projeto na tua vida. Mas na hora parou. Uma menina, uma criança, ia para a morte, estava num desespero, precisava da palavra. Ali oremos para aquela mãe, aquela menina. Olha o estado que o povo está vivendo. Precisa de mim e de você. E ali foi fazendo uma formação que eu falei: meu Deus, que mistério é esse? Já estava fazendo fila para orar, porque a gente ora no meio da rua, nós não temos vergonha de orar. E ponhamos a mão, porque a gente tem a unção de Deus, foi colocada em nossas mãos para fazer isso. E ali um parou: não, oraram por mim. Outro oraram por mim. E ali pessoas que estavam no meio da morte, no vale, querendo se matar. Isso não podiam falar. E eu e você no meio de profetizar. Profetiza. Jesus te ama. Posso orar pela sua vida? Imagine nessa nossa cidade quantas pessoas precisam de uma oração. Será que o pastor Nivaldo fizesse uma missão aqui, irmão Josué, irmão Chico, saiu orando pelas empresas, será que o pastor ia ser desprezado? Tem muitas pessoas que querem oração. Empresários que estão na beira da morte. Falta desta palavra: profetiza. Profetiza para essas pessoas. É tempo de nós profetizar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos se colocar de pé. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos amados irmãos. Pega essa mensagem no coração. Não deixe de profetizar. Talvez você veja aqui e queria ouvir outra palavra, mas o Senhor colocou esta palavra. E nós temos que profetizar no meio de um vale. Um vale, e você acha uma pessoa, essa pessoa não profetiza na vida dela. E Deus salva ela e cura e liberta, e o céu vai se alegrar na presença dele. Amém? Amém. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai amado, diante da tua palavra, Senhor, nesta noite, Pai amado, o Senhor nos colocou diante, aleluia, Jesus, a qual teus filhos saíram lá da casa, Pai amado, para receber algo de ti, Senhor, nesta noite. E o Senhor entoou no coração, papai, do teu servo, Pai, a palavra do vale. Senhor, meu Deus, que o nosso lá em Viramandagassu, a nossa caminhada nesta terra é profetizar no meio das pessoas que muita sociedade já reprovou, Senhor. Mas a última palavra é do Senhor sobre as vidas, Senhor. Agora nós entendemos que nós precisamos profetizar no meio dessas pessoas. Pai, a tua igreja recebeu a tua palavra. E que nesta noite, Pai, não que queremos, Pai, ter ouvido, mas que o Senhor falou com a igreja.
e que nós viemos receber do Senhor a parte dos céus. Abençoa teus filhos, guarda a tua igreja. Pai, qual o Senhor trouxe em segurança, leva os teus filhos em segurança. Abençoa cada um que aqui adentrou, Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que não puderam vir, Senhor. A qual o Senhor, Pai, deu uma oportunidade, muitas vezes não requereu a esta oportunidade. Mas nós estamos aqui, Pai, na tua presença para sempre te adorar e te glorificar. Fica conosco, Pai, ainda nesta noite. Abençoa os teus filhos, cura, liberta, Pai. Entra na casa a qual a palavra foi dita, Pai, profetizar, para que nós possamos, Pai, despertar para profetizar na vida do nosso povo, da nossa família. Abençoa, Pai, nos desperta, Pai, nesta noite, dentro da tua palavra, Pai. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, que a doce santa consolação do Espírito Santo, não somente hoje, mas reina para todos sempre. A igreja diga amém. A igreja diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, Quem pedirá? O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. As palmas para o Senhor Jesus. Salve um ao outro na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.